queridos, nós estamos sendo agraciados hoje com uma filha de Deus que tem muita intimidade com o Pai, tem uma palavra poderosa do Senhor para nós nessa noite. Ela vai falar com foco nos pais, mas todos nós seremos muito alcançados pelo poder de Deus. E eu quero chamar aqui a pastora Delira. Eu não perguntei o nome da igreja, que ela tem lá estão lá em Serra Dourada, é 3? 2, olha, Evangélica Resgate, que vocês resgatam isso. Muito bem. Vamos estender nossas mãos para cá e vamos orar pela vida dela. Senhor, nós já te agradecemos, porque a palavra já foi gerada no teu trono e já está no coração da tua filha, e nós te pedimos que da mesma forma que o Senhor falou com ela, o teu Espírito fale conosco através dela, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E essa graça não é apenas um chavão, uma palavra que a gente começa e termina, mas uma graça, um favor. As mãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, um favor que eu não mereço. E muitas vezes um favor que eu não buscava, um favor que eu não busco. Mas Ele tem essa graça de me alcançar, de não me perder de vista. Isso é maravilhoso. E essa paz que não depende de circunstâncias. Então é encher a boca e dizer a graça e a paz do Senhor. Essa paz que é Ele mesmo. E essa paz que o que depender de mim, está tudo bem. Eu falo lá na nossa igreja, o que depender de mim não tem encrenca. Glória a Deus. Ninguém falou amém, ninguém falou glória a Deus, Mas a Bíblia diz, o que depender de vós, o que depender de você, não tem encrenca. Então, se eu não tenho que mudar o outro, eu apenas tenho que tomar uma posição, e a minha posição é depender dessa graça. Eu já fiz e faço tantas coisas que me envergonho porque o Espírito Santo é que nos convence. Então o que depender de mim não tem encrenca. E quando a gente fala de filhos, que nós vamos falar alguma coisa, e todos aqui são filhos, se não têm os seus filhos, são filhos. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos da graça. E nós precisamos dessa paz, que o depender de mim, eu não vou encrencar com os meus filhos. Os filhos não vão encrencar com os pais. Os adolescentes não vão encrencar com os pais. E os pais não vão encrencar com os adolescentes nem com os jovens. Depende de mim, depende de eu estar perto do Senhor. E a Bíblia também fala que essa graça me atrai à casa do Senhor. Essa graça, e eu tenho falado, mesmo chateado, mesmo irritado, mesmo amargurado, triste, alegre, satisfeito, mesmo se arrastando, mesmo com má vontade, vem à casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é onde Ele vai endireitar, onde Ele vai falar, eu posso te ajudar. Eu estou te ajudando, eu posso sarar. E essa graça, enquanto nós estamos sentados, adorando, o Senhor já preparou muitas coisas para nós. Nós não enxergamos aquilo que Ele quer fazer. Mas quando nós falamos a graça de Deus é suficiente, ela basta. Ela basta para acalmar a água agitada do meu coração, porque a Bíblia fala: o justo, o meu justo, a minha justa, vive pela fé. E quando nós vivemos pela fé, nós não entendemos o que vai acontecer amanhã. Mas nós vamos viver a cada dia dependendo daquele que pode fazer. Glória a Deus. E quando nós ouvimos todos esses louvores, cantamos para o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele faz todas as coisas, Ele vê a nossa dor. Quando nós falamos isso, mesmo sabendo de tudo isso, nós nos afastamos. Mesmo sabendo de tudo isso, nós abandonamos essa graça. Por isso que quando nós lemos a palavra, essa palavra traz novamente a revelação. Por isso que precisamos viver dia a dia pela revelação dessa palavra. Essa revelação me tira do lugar onde eu estou. E é um texto muito conhecido, você já ouviu também, antes de nós orarmos mais uma vez e ler a palavra, que Elias, quantas vezes nós queremos ser como Elias, enfrentou com toda a autoridade os profetas de Baal,
E o nome do inimigo foi envergonhado, e o nome do Senhor foi engrandecido pela vida dele, pela fé. Mas passados uns dias, ele recebeu uma carta mal criada. Ele foi surpreendido pelo inimigo. Quantos de nós, não é? Termina um culto tão abençoado, nós somos surpreendidos pelo inimigo na rua, em casa, com uma notícia, com um telefone, na internet, somos bombardeados. E que nós nunca podemos falar assim, isso não vai acontecer comigo. Elias enfrentou aqueles profetas na autoridade, na unção, na graça. Mas quando ele recebeu aquela carta mal criada, a Bíblia fala em Reis que ele foi para uma caverna, ele fugiu, ele sumiu. E aquele homem de Deus, ele tinha vontade de morrer, ele pediu a morte. E às vezes a gente fala assim, que isso, meu irmão? Pedir a morte, não é crente? Porque quando nós enxergamos o inimigo, ele é grande, ele é poderoso. Mas quando nós voltamos os olhos para Deus, nós sabemos que ele é grande, é todo poderoso e ele pode. Mas se eu estiver escondido, desejando a morte, desejando morrer, ou às vezes desejando que alguém morra, nenhum dos dois está certo. Mas o Senhor me acompanha, que coisa maravilhosa. Seja qual lugar que você se esconde de Deus. Às vezes nós podemos estar escondidos aqui, no banco. E o Espírito Santo, que é a luz, que é a própria presença graciosa de Deus, ele te encontra. E ele espreme a nossa ferida. Ele fala conosco. Ele consola, ele exorta, ele sustenta. E Elias estava ali, Deus deixou ele falar tudo o que precisava, que coisa boa. Esse Deus, esse homem, ele tem paciência com você. Com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o homem, com a mulher, com o solteiro, com o casado. Ele tem paciência, ele quer ouvir a nossa queixa, ele vai dar a resposta. E quando ele estava ali desejando a morte, Deus mandou comida para ele. Sabia que ele precisava dormir. Deus mandou comida. E é sobre essa palavra que eu quero orar. A comida que aqueles pássaros trouxeram não era apenas uma comida gostosa que a gente tem em casa. Era a própria presença de Deus cuidando. Isso é revelação. Deus estava cuidando daquele homem. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dessa igreja. E aquela palavra sustentou. E a Bíblia registra ali, eu tenho orado essa palavra. Aquela comida, aquele alimento, por isso que nós não devemos faltar à casa do Senhor. O louvor, a palavra que você vai recebendo a cada momento, de manhã, noite, à tarde. Aquela palavra, no coração derrotado, fez com que Elias andasse 40 dias. Olha que coisa maravilhosa. Pode fazer você andar 40 dias, 40 anos, mas não podemos deixar e reconhecer que Deus pode. Glória a Deus. E reconhecer que você não pode. Deus só quer ouvir isso de você. Eu não consigo, mas eu quero. Mas eu sei que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor pode e quer me buscar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse, Pai, eu estou aqui. O Senhor sabe que eu já falei. O Senhor sabe que eu já desejei morrer ou fugir da situação, que um buraco se abrisse, que uma estrada aparecesse e eu pudesse andar sem rumo. Mas me perdoa porque eu esqueci. Se eu fizer um buraco no mais profundo abismo, o Senhor está lá. O Senhor vai comigo porque o Senhor não pode me abandonar. Porque o Senhor não é homem para mentir. Porque quando eu estava distante do Senhor, o Senhor deu a vida por mim. O Senhor se importou por mim e eu estou aqui. Senhor, que essa palavra possa endireitar o meu caminho. Possa trazer revelação ao meu espírito. Porque o espírito está pronto para obedecer e eu quero estar pronto para obedecer. E se há esses pensamentos, o Senhor, a palavra nem chegou na minha boca, mas o Senhor já conhece. E é sobre essa palavra que nós queremos ouvir. Ouvir sobre família, ouvir sobre filhos. Porque se o Senhor não edificar, se o Senhor não falar em vão, e nós não trabalhamos em vão. Porque o Deus que nós escolhemos, o Deus que nos escolheu, Ele é fiel para nos sustentar. E se eu cair, eu não ficarei prostrado. Porque o Senhor me recupera, o Senhor me resgata, o Senhor me salva, me liberta. E eu creio nisso. Senhor, que a Tua palavra, lida, falada,
como uma espada, possa penetrar, fazer aquilo que um homem, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe não conseguem, mas o Senhor pode. Mas que a nossa mente seja cativa em obediência à Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nós damos ordem. Dá ordem, Senhor, aos Teus anjos. Anjos, ministradores da Tua palavra. Que faça cada um sossegar e aquietar e saber que este lugar é do Senhor. Senhor, dá ordem aos Teus anjos para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa alma, para aquietar as crianças. Senhor, dá ordens aos Teus anjos neste lugar, porque os Teus anjos trabalham em nosso favor. E nós cremos no poder do Teu sangue, no poder da concordância da Tua igreja. E nós fazemos parte da Tua igreja, nós fazemos parte do Teu corpo e descansamos. E assim como Pedro disse, sobre esta palavra lançaremos as redes. E sobre esta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma suspirada assim, ó. Ai, que coisa boa, não é? Saber que Deus conhece. Deus conhece, Deus sabe. Ele vai fazer tantas coisas por nós. Queridos, o texto é muito conhecido. E eu sei que Deus é aquele que é conhecido. Mas se não houver uma revelação, nós vamos ser sabidinhos. E eu não quero ser sabidinha. Porque a sabedoria do mundo não te leva a lugar nenhum. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, nos resgata. E faz o que precisa ser feito. A palavra de Deus, no Salmo 127, diz assim: a condição, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança, força, segurança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A palavra de Deus diz, a condição. Se o Senhor não edificar, e o Senhor quer edificar. Ele derriba, ele abate, mas ele quer levantar. Ele destrói para construir. Ele conhece que bases, às vezes erradas, estão postas na nossa vida. Mas ele é aquele que mostra, que aponta e traz a solução. Ele é aquele que pode. E aqui fala, se o Senhor não edificar, é em vão, é inútil. Não é? Sem a dependência de Deus. Você pode repetir assim, sem depender de Deus. É inútil. É suor. É esforço. É justiça própria. Se o Senhor não fizer. Mas agora não é cruzar o braço. É falar, Senhor, eu sei que da minha força eu sei fazer. Eu tenho estratégia, eu tenho um plano, cada um tem um jeito, um temperamento, cada um tem uma esperteza que Deus mesmo deu. Mas Ele quer que a gente entregue tudo isso para Ele. E Ele pode te ajudar. Ele quer que você dependa. Então a oração é falar, Senhor, eu sou casado, eu quero me casar, Senhor, eu tenho um filho, Senhor, eu não quero ter filhos. Senhor, e quando eu tiver meus filhos? Ele sabe de tudo isso. Ele quer que você dependa dele a cada dia. Porque o mundo, assim como o irmão estava falando agora há pouco, o mundo entra na nossa mente, entra nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. O mundo quer incorporar em nós, mas em nome de Jesus, nós precisamos resistir ao diabo, sujeitar a Deus, e ele vai fugir de nós. Glória a Deus. Aqui a Bíblia fala que é inútil lutar apenas com as suas forças, porque a gente olha hoje para as crianças, a gente olha para os adolescentes, para os jovens e para os casais, a gente olha para uma criança de 2 anos, 3 anos, a gente fala assim, Senhor, o que eu vou fazer com esse menino? Há muitas, eu trabalho, nosso ministério, eu tenho atendido muita gente com crianças pequenas, e muitas vezes uma pessoa com criança de 2 anos fala assim, pastor, eu não aguento mais, com 1 ano, 1 ano e meio, pastor, eu estou ficando doida. Eu falei, minha irmã, você chegou na hora certa, senta aqui
Senta aqui que eu vou te explicar o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz, se o Senhor não edificar, se você está ficando doido com um menino de 1 ano e meio, e você está querendo se entregar, eu digo aqui, é inútil você trabalhar, é inútil. Mas se você confiar em Deus, Ele vai te ajudar a arregaçar as mangas, desabotoar, arregaçar bem as mangas, e falar assim, escuta aqui, meu filho, aqui tem governo, aqui tem pai, aqui tem mãe, o Senhor dessa casa é o Senhor. Espírito de medo, espírito de culpa vai saindo da minha casa, porque nessa casa tem governo, e o governo se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele vai me ajudar. Glória a Deus. Os pais estão desistindo com o menino de 1 ano e meio. O menino de 1 ano e meio, queridos, as concessionárias fizeram uma pesquisa recentemente, que um menino de 3 anos, gente, 3 anos, eles chegam e determinam qual carro o pai vai comprar. 3. Não estou falando de 13, eu não estou falando de 30, eu estou falando de 3. E ele faz pirraça, de ameaça, e ele consegue. E ele já chega decidido, a mãe, ele quer. E ele quer. Queridos, os nossos filhos, a Bíblia vai falar que são herança. Herança do Senhor são os filhos. Glória. É presente. E herança nós recebemos depois que alguém morre. E Deus deu esses nossos filhos como recompensa para cuidar da gente na velhice, na fase adulta. Mas o Senhor está dizendo que se você se entregar com uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 3, 4, e quando ele tiver 13, 23, 33, o que você fará? Mas Deus está dizendo, inútil você confiar em você. Pode deixar que eu sei como lidar com esse menino. Ó, você, tá vendo o filho dela? O filho dela faz, mas você não. Alguns aqui, que eu não conheço, pode dizer assim, quando eu tiver os meus filhos, eu já falei isso também. Eu já falei. Eu fui ter minha primeira filha com 30 anos. Então eu via, trabalhava com criança, né? Eu olhava as crianças e falava assim, quando eu tiver os meus filhos, isso nunca vai acontecer, viu, irmã? Ó, nunca vai acontecer. Deus é bom, querido, Deus é bom. E nós temos muitas teorias, mas Deus ele é poderoso. Herança foi o Senhor que escolheu os seus filhos. Diga amém. Amém. O Senhor sabe com quem você pode lidar. Ele sabe a força do seu braço. Pode ser que você ache que você não dá conta desse menino e dessa menina. E você tem que olhar para aquele bebê, para aquele adolescente, para aquele jovem e dizer, Senhor, obrigada. Senhor, obrigada porque esse menino está me ensinando a correr para ti. Senhor, muito obrigada porque esse menino está me ensinando a me dobrar diante de ti. Senhor, muito obrigada porque essa criança acabou de sair do hospital, Senhor, e está me deixando doida. E se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus permite isso porque Ele só quer você. Ele quer ajudar você a cuidar dos seus filhos. Ele quer. Mas a Bíblia aqui fala, herança do Senhor são os filhos e fruto do seu galardão, como flechas. E eu quero falar só alguns pontos com relação às flechas. Eu sei que você já ouviu sobre isso. Mas agora, queridos, esses dias estudando sobre o que é a flecha, todo mundo já viu, ouviu algum estudo sobre isso. Mas quando a gente fala que os nossos filhos são flechas, e quem nunca atirou uma flecha, é a mesma coisa que uma arma. Quem nunca atirou, não é igual um filme, não. Eu nunca tirei, de repente pego, mato, acerto no coração, acerto. Não é assim, acredito que não seja. Não é? A flecha é a mesma coisa, seja aquela flecha que a gente brinca, né, dos índios, ou aquela brincadeira de criança, não é. E o Senhor disse que primeiro, uma das primeiras coisas que as flechas precisam estar na mão do guerreiro. Diga assim, a flecha. A flecha. Os meus filhos. Meus filhos Estão nas minhas mãos. estão nas minhas mãos. Então significa que os seus filhos não podem ser entregues para a igreja. Os seus filhos não podem ser entregues para a escola. Os seus filhos não podem ser entregues para a avó, para a tia, para ajudante.
Os seus filhos precisam estar nas suas mãos. Precisamos trabalhar fora. Mas quando a gente chega em casa, eles precisam estar nas nossas mãos. Nós precisamos dos nossos parentes, amém por eles. Amém pela igreja do Senhor Jesus. Amém pelas escolas. Mas eles voltam para casa e eles precisam estar na nossa mão. Quem manda é você. Quem manda não é a avó, não é a tia, não é a igreja. Quem manda são os pais. E os pais precisam decidir andar com Deus, amém? Amém. Então, falta isso. Os meus filhos não estão nas minhas mãos. Então a escola fala, o menino faz. E chega, agora é assim. E queridos, minha filha fez 17 anos semana passada. E na sexta agora, o menino fez 15. Outro dia. E tem horas que eu olho para eles. Falo, Senhor, tem misericórdia. O meu marido já tinha falado isso. Criar menina é diferente de criar menino. Você vai ensinando, vai conversando. Um dia desse conversando, porque ele está bem grande, de tamanho. Eu fui falando algumas coisas para ele. Ele olhou, me encarou assim, ele não responde. Mas ele me encarou assim, ele me encarou, não respondeu. Me encarou assim, não falou nada. Mas eu vi nos olhos dele, estou crescendo. Com quem você está falando? Pensa que eu não sei das coisas? Queridos, aquele olhar me amedrontou. Eu fui correndo, eu falei, né, aprendi com o rei Ezequias, primeira parede que eu encontrei, eu falei, senhor, você ouviu? O senhor viu? O senhor viu que aquele bebê, que aquele menino está me encarando? E o senhor me dá medo, por quê? No computador, ele é muito bom. No videogame, ele é muito bom também. Na escola, ele vai conseguir, no pelejão, está conseguindo. No celular, ele é maravilhoso. Com os amigos, ele é maravilhoso. Mas muitas vezes, quando eu olho para ele, eu vejo a aparência, eu vejo a tecnologia. Mas por isso que eu me abaixo e vou para uma parede e falo, Senhor, o Senhor viu? Mas me ajuda a arregaçar essas mangas, Senhor. Porque eles têm que saber que aqui na casa dele há profetas do Senhor. Aqui na casa dele, a palavra dele sabe que nós somos pessoas de oração. Ele fala, você nunca, às vezes ele fala pelo telefone, você não conhece minha mãe. Queridos, eu falo para os meus filhos desde pequenos. Eu amo ao Senhor. E o Senhor revela segredos. Eu não sei mexer muito no celular, buscar uma porção de coisa. Não tenho muita sabedoria nas coisas do computador, mas tenho procurado, estou aprendendo, graças a Deus. Já tenho até Facebook. Eu fiz muito progresso. Tá bom, progresso também chega. Mas eu tenho outro progresso que ele não quer se derramar. Eu tenho falado, Senhor, ajuda. Me ajuda a ajudá-lo, a não me confundir, a não ter medo. Eu já errei muito, mas eu tenho pedido perdão e eu falo, meu filho, eu conheço Deus e Deus revela segredos. Aleluia. Queridos, pai, filho, se o seu pai e sua mãe se voltarem para Deus, você será o menino, o adolescente, a criança, o jovem mais abençoado da face da terra. Sabe por quê? Queridos, eu não tenho o número do telefone dos amigos, alguns dos amigos dos meus filhos. Mas quando eles pensam me dar golpe ninja, eu oro. Eu peço a Deus. Eles falam que estão lá, e eu falo, Senhor, o Senhor conhece, manda anjos guardar minha filha lá. Abençoa, cerca, cuida, põe os seus anjos com espada. Senhor, tira, Senhor, mostra o amigo. Tudo bem. E ela foi ou ele foi? E eles estão ali, né? Às vezes ela deve sair e falar assim, minha mãe é uma bobona. Meu pai conseguiu enganar, porque chega essa idade. Minha mãe não sabe de nada, e minha mãe ficou engano fácil. E os meninos se juntam para falar, engano fácil minha mãe. Pensa que eu estou lá na igreja, no culto, eu não estou lá na igreja não. Queridos, menino, menina, homem, mulher, você pode enganar na sua casa. Mas quando você temer ao Senhor, Deus traz o segredo. E eu estou lá, às vezes vou em Laranjeiras, vou em algum lugar, recebo um telefonema. Daquele amigo que ela falou que estava. Daquela amiga que ela falou que estava. Eu falei, você está com a Bíblia? Não. Tá. Mudo de assunto, continuo. A menina não sabe.
Quando ela chega bela e formosa, quando ele chega bela e formosa, eu falei, com quem você estava? Que isso, mãe? Está duvidando de mim? Está duvidando de mim? Está me acusando? Eu falei, não. Deus revela, querido. Ela fala assim, quem foi o fofoqueiro? Não foi o fofoqueiro, porque o meu Deus não é fofoqueiro. Mas é o Deus que revela o profundo e o escondido. Mas muitas vezes nós estamos amedrontados, escondidos. Mas o Senhor fala, sai. Não se esconda, não tenha medo dos seus filhos. Não tenha medo, fala, Senhor, a igreja é o lugar de eu aprender. Filhos são flechas, primeiro eu tenho que colocar a mão. Mas agora, para colocar a mão, eu tenho que ler Provérbios. Não é para bater, não é para socar, não é para jogar as coisas. Dá vontade, tá, gente? Dá vontade de socar, dá vontade de fazer tantas coisas, mas Deus não quer. E eu tenho que falar, Senhor, o Senhor está vendo? Me dá vontade de pegar esse menino, torcer, ingrato. Esse menino, quanto mais eu oro, mais errado ele faz. Senhor, eu compro tudo para ele. Alguém já falou isso? Eu sei. Eu pago a escola para ele e eu quero estudar. Mas você precisa colocar as mãos. Mas as suas mãos têm que estar sob a mão poderosa do Senhor. Mãos furadas. Mãos de compaixão. Mãos que sacrificaram naquela cruz e vai te dar um amor condicional. E quando você for bater, quando você for disciplinar, quando você tirar a internet, tirar o celular, não vai ser desmiolada a ponto de falar assim, olha, porque você fez isso, você vai ficar o resto do ano. Não, o resto do ano é muito pouco e já está acabando. O ano que vem inteiro sem entrar na internet. Pai, é uma promessa que você não pode cumprir, porque lá na escola os trabalhos são tudo via internet. É uma promessa que você não pode cumprir. Alguns pais que estão aqui me ouvindo, o menino é fervoroso na igreja, ele dança, mas ele apronta uma porção de coisa, ele canta, ele faz uma porção de coisa. E como ele sabe que gosta de um retiro, o pai fala assim, olha, porque você está teimando, não vai no retiro. Misericórdia, pior dos cativos. Queridos, igreja a gente não pode tirar do nosso filho. Amém, amém. Ele precisa vir para ouvir e ser restaurado. Glória a Deus. A sua mão precisa estar sobre o seu filho. Para abençoar quando ele é pequeno, quando ele for crescendo, para entrar no quarto e ajoelhar, pai e mãe, orando, abençoando, ungindo, crendo que Deus está restaurando. Segunda coisa, é necessário que haja um alvo. O que você quer para o seu filho? Deus me livre dele ser missionário, Deus me livre dele ser pastor. Você está preparando ele para enfrentar o mundo? Você tem um alvo para o seu filho? O nosso alvo, acho que todo mundo já viu isso aqui, né, gente? Não dá para ler, mas dá para ver. Lá atrás dá? Sorria, você está sendo filmado? Já viram isso? Em algum lugar? Isso aqui, até os bandidos estão. Aqui não dá para ver, aqui dá. Aqui, né? E eles são tão atrevidos que não usam nem máscara, né? Mas isso aqui, sorria, você está sendo filmado, é para você pai, é para você mãe, é para nós filhos. Nós precisamos nos preocupar. O alvo é Cristo. O alvo é formar Cristo nos nossos filhos. O alvo é trazer os nossos filhos à casa do Senhor. E para tirar a mentira que Satanás está colocando na nossa mente e no nosso coração, eu conheço tanto moço, tanta moça que foram crescidos na igreja e estão no mundo. É assim que Satanás está falando no coração de muitos pais que estão negligenciando trazer a casa do Senhor. Eu também conheço, você também conhece? Mas agora, quando Jesus voltar e esses filhos não estiverem na presença do Senhor, os pais vão ter um problemão. Porque o Senhor disse, ensina o menino, traga para a igreja, gostando ou não gostando, a força ou sem força, traga para a igreja, porque a sua parte de pai não é converter. A sua parte como pai é trazer na casa do Senhor. Quem vai converter é o poder da palavra, amém? É o poder da palavra, o poder da sua obediência. Porque quando a gente traz, ele vai ouvir a palavra, e a palavra no coração da criança vai crescer. E ainda quando for velho, há muitos pais reivindicando. Senhor, ainda quando ele for velho, ele não se desviará. Mas isso é uma promessa para quem ensina. É uma promessa para quem mesmo que erre. Meu filho, você vai servir ao Senhor. Você é do Senhor. Então, primeira coisa, mão nos seus filhos.
alvo, o seu alvo, é que ele tema o Senhor. Quando eu falo isso, queridos, eu não quero que o meu filho, os meus filhos, eu não quero ensinar aos pais uma obediência que enquanto está na minha frente, olha, minha filha é maravilhosa, meu filho, olha que bênção. Eu não quero ser cega à natureza pecaminosa, inclinada para me enganar. Porque todos nós nascemos com essa natureza. Facilidade para enganar, para fazer o que quer. E Deus colocou os filhos para que a gente incline essa vontade. E eu pergunto aos pais, é fácil inclinar a vontade de alguém? Não. Mas o Senhor, Ele deu braço forte para você, mãe. Braço forte para você, porque Ele é seu braço forte, amém? É Ele que pode fazer todas as coisas. Mas a terceira coisa que Ele quer, o arqueiro precisa ter braço forte. Mas uma coisa que eu estava lendo, se hoje tem a tecnologia, um arco, os arqueiros, umas coisas maravilhosas. Mas eu estava lendo que se você não souber esticar o arco e a flecha não estiver direita, vou só afastar um pouquinho o microfone. Você vai esticar a flecha, ao invés da flecha ir para o alvo, ela volta e te machuca. Agora trazendo isso para os nossos filhos. Às vezes, não feche isso, não faz isso, não assiste isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. E não sentamos para conversar e para ouvir o coração dos nossos filhos. E nós nos machucamos e machucamos os nossos filhos. Quando nós trabalhamos também com vocês com cura e libertação. Quando nós vamos ouvir alguém da libertação, alguém que precisa da cura, nós vamos ver onde estão os problemas. Na infância. É na infância que nós erramos. É na infância que nós negligenciamos, nossos pais negligenciaram. Mas muitas vezes o nosso pai não disse, me perdoa, sinto muito, eu gritei, eu exagerei, meu filho, eu deixei você chegar até hoje nesse horário, mas a partir de hoje eu não vou deixar mais. Não pense que o menino vai falar, tá bom papai, ele vai chiar, vai brigar, alguns até xingam. Mas ele vai ter a segurança. Todos acho que já ouviram essa ilustração que eu vou contar, mas eu quero reforçar. Está no livro De Quem é a Culpa e no livro Veredas Antigas. Esse senhor, foi com ele que aconteceu. Ele falava em congressos e assistia congressos de pais. E num desses congressos, ele veio à frente e falou, Senhor, eu quero endireitar na minha casa. Ele era crente, obedecer a Deus, aos valores, e ele dizia, eu quero me endireitar. E a família dele, a esposa e os filhos falaram assim, meu pai já foi lá na frente tantas vezes, e quando voltou durante a semana, mas ele foi mais uma vez, porque você quantas vezes te chamar, querido? Quantas vezes o Espírito Santo falasse, dobra, vem à frente, você tem que vir. Porque não importa o que o outro vai falar. Não importa se o outro não acredita em você. Deus acredita. Amém. Deus crê. Deus crê que Ele, a palavra está sendo gerada, está produzindo um arrependimento. É a palavra que produz o arrependimento. E a Bíblia fala que esse pai, ele chegou em casa, quebrantado, desse congresso, reuniu a esposa e 3 filhos, 12, 8 e 4. E falou, meus filhos, me perdoe mais uma vez. Eu desejo ser um pai assim, né? Melhor com a sua mãe, concordar, não falar, pergunta para sua mãe, eu quero aprender a cuidar de você. A mulher deu uma suspirada assim, já viu essa história? O filho pensou, o adolescente ele pensou, ele não fala, porque ele sabe que pode deixar o pai nervoso a qualquer momento. E a mãe já olhou assim para os meninos queridos, não fala nada não. Não vamos mexer nisso não, porque senão vai dar problema. Mas ele estava ali decidido. Ele falou assim, para começar, hoje à noite, eu não sei se isso acontece aqui. Queridos, a primeira vez que eu li isso, o meu rosto ficou tão vermelho, que o Espírito fala, né? E parecia que eu estava lendo aquele filme. E ele chegou e falou assim, olha, hoje à noite, ele era um líder na igreja, hoje à noite, assim que terminar, querida, assim que terminar, meus filhos, vocês esperem lá na porta que nós vamos lanchar. Porque sabe, queridos, parece que alguém aqui
eu não sei, mas na minha casa é assim. Nós falamos, meus filhos, nós vamos lanchar. Mas só quando a gente sai de Serra Dourada, vem passando, está tudo fechado. Ou está tudo lotado. E quando a gente chega lá em Laranjeiras, muita coisa está fechada. E ninguém entrega mais, 11h30, meia-noite, porque todo mundo quer descansar. E meu filho fala assim, E quando eu ouvi isso, eu falei, ô Senhor, o pai, os meninos falaram, tá bom, passou a tarde, descansou. À noite, chegou, desceu do carro, meu filho, querida, rapidinho, não fica conversando com ninguém não. Pai, tá bom, vamos. Subiram, foram para, cada um tinha, terminou o culto, os meninos saíram da sala. Quando a querida saiu do culto, quando os meninos saíram da sala das crianças, quem estava ali na porta? Papai. Ô meu irmão, hoje eu não posso orar por você não, tem um grande compromisso, tem uma grande libertação para fazer. Ó, não posso conversar com você não, hoje não. A querida chegou, o menino chegou, está acontecendo, cara, que coisa maravilhosa. Vamos lanchar, está vazio. Pela primeira vez estava vazio. Ai, queridos, quantas vezes nós estamos entristecendo os nossos filhos dentro da igreja? Temos tanta gente para ajudar. E esquecemos que os nossos filhos também precisam de nós. É abraçar. Um dia, não estou falando todo dia, porque a gente tem responsabilidade. Eu não posso deixar meu trabalho, não é? Assim como você também não pode deixar o seu. Nós precisamos explicar, mas um dia nós podemos. Um dia nós podemos falar, pastor, hoje, o senhor não pode contar comigo não, porque hoje esse dia, o senhor pode contar comigo outros dias, porque o senhor sabe que eu tô junto. E eles chegaram numa casa de lanches, e os meninos pediram, pode pedir. Não era dia 2, não. Já era depois do quinto dia útil, podia pedir. Pediram lá o cardápio, um lugar chique, onde vem os pratos, faca-garfo, né? Para tomar lanche. O menino pediu, todo mundo pediu. O pai, para fazer uma média, ele falou, pode deixar, meu querido, que eu sirvo. Querido, seu. Querido. Deu para o menino, deu para o outro. Queridos, quando chegou para o menino de 4 anos, quem tem filhos de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos, vai saber exatamente que isso é verdade. Quando chegou no menino de 4 anos, o menino gosta de pegar batata, ketchup, né? Gosta de fazer isso. Mas, quando chegou o lanche, o papai pensou que estivesse fazendo coisa boa. Quantas vezes eu acho que estou agradando meu filho adolescente, os meus filhos, o meu marido. E sabe o que ele fez? Pegou a faca e o garfo e partiu o lanche do menino. Quando o pai partiu o lanche e entregou para o menino chorou e falou assim, esse eu não quero, está estragado. Quem tem um menino, quem já teve filho nessa idade sabe, está estragado, esse eu não como, e como se cola. Ele falou, Senhor, estava demorando muito para alguém afrontar. O menino adolescente que conhece o pai, já foi. A mãe, querida, deixa eu conversar. Não, você não se mete. O menino. O pai. A gente dá risada porque a gente já viu esse filme. Eu já vi. Saiu da igreja desejosa, acabei de pregar. E de repente fui eu que comecei a confusão. Eu falo, Senhor, eu não quero confusão, mas fui eu que comecei a confusão. E ele foi lutando. Quando estava acabando o lanche, todo mundo já tinha acabado o lanche. O menino lá, ele fez uma pergunta para Deus. Deus é educado. Ele vai esperar ser convidado. Mas ele sabe que filhos são flechas. Se você se meteu com ele, você vai ter que ir até o fim. Mas se você magoou também, você vai ter que ir até o fim, que se chama arrependimento. E quando ele perguntou para Deus, Deus falou, peça perdão ao menino. Hã? Eu pedi perdão a esse menino pirraceiro? Ele pensando. Eu pedi perdão a esse menino? Ele está estragando a minha noite, eu estou tão cheio de unção, tão abençoado. Deixei um monte de gente ajudar. Eu vou pedir perdão. Mas quando Deus sabe o que faz, o Espírito se calou, ele continuou. Como ele viu que não ia dar nada certo, e com Deus a gente não brinca, se Deus falou, pode esperar. E o que aconteceu? Ele falou, tá bom, Senhor. Ele falou, pede perdão pro seu filho. Porque você, não é a questão do lanche.
Você desrespeitou o seu filho. Você não perguntou se ele queria. Já pensou alguém pegar o seu prato de macarrão? Alguém enfiar a mão? Você gostou só esse pedacinho? Ué, desrespeito, que é isso? Tem educação não? Foi o que o pai fez, cortou, não perguntou. Quantas vezes eles estão ferindo o meu marido, achando que ele está daquele jeito, mas ele não pediu? Nós mulheres fazemos muito isso. Quantas vezes arrumamos? A menina vai viajar, vai para o retiro, vai para o encontro com Deus. Eu não pergunto nada a ela, sabe o que eu faço? Mudo o quarto dela. Mudo aquele quarto que eu queria dos meus sonhos, eu faço o quarto para a menina. Quando ela chega cheia de unção, eu falo assim, que isso, mano? Que isso, alguém me mudaram? Não, a vontade é sua, mas a menina não queria. E assim com os meninos. Você compra aquela roupa e dá para o menino, ele não gosta desse estilo. Passa bem longe dele, você esqueceu do jeito que ele é, do cheiro dele. E ele fala, mãe, não quero, ingrato, coração duro. Olha só, é isso que o pai estava fazendo. Ele estava trabalhando com a identidade, desrespeitando. Então fica aquela guerra. Ele está errado, não, ele está errado, ele está errado. Quem vai ceder? Quem vai ceder? Diga assim, eu vou ceder. Eu vou ceder. Eu vou ceder. Ah, mas agora não é só pensamento positivo, porque pensamento positivo é do diabo. Eu preciso ter uma revelação e uma obediência. Em nome de Jesus, eu vou ceder. Por causa da cruz, por causa do quebrantamento que Deus está gerando em mim, eu vou ceder. E ele perguntou, meu filho, você está chateado comigo? O menino estava olhando para baixo e emburrado. Meu filho, você está chateado comigo porque eu cortei o seu lanche? O menino fez assim, ó. Olhou para cima para ver se era o pai dele que estava falando. Meu pai pedindo perdão. Meu pai muda de atitude, mas ele não pede perdão. E o pai continuou, pai, meu filho, você está chateado comigo porque eu parti seu lanche e não perguntei para você? O menino engoliu, olhou para o pai e fez assim. E o pai olhou para os olhos dele e falou assim, meu filho, você pode me perdoar porque eu parti o seu lanche sem você me pedir? Sem você me pedir? O menino estava assim. O que aconteceu com meu pai? O menino falou, pai, eu posso perdoar. Querido, o seu filho adulto, o seu filho jovem, o seu filho adolescente, o seu filho pequeno, a sua esposa, o seu esposo, o seu líder, seu pastor, está pronto a te perdoar. Mas quanto mais pescoço duro, quanto mais a gente briga, mais eles não vão se resistir, mais eles vão fugir para o pecado que nós não queremos. E muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo, e a culpa não é do diabo, é a culpa porque eu estou no lugar da minha casa e não pergunto para Deus. Se eu venho à igreja, pergunto para Deus, Deus quebranta. E essa história é verídica. O pai falou assim, meu filho, agora eu vou pedir um outro lanche para você. Muito obrigado pelo perdão, ali mesmo. Todo mundo respirou. Nossa, traz um outro lanche. O menino juntou as duas partes assim, gente. Precisa não, vou comer esse mesmo. Pronto. Querido, quando eu ouvi pela primeira vez, isso foi no encontro de casais. Quantas vezes nós estamos brigando. Porque meu marido partiu meu lanche. Ele não liga pra mim. E o adolescente, e o menino, briga com a gente, não fala, quanto mais faz. Deus fala assim, pede perdão, se humilha, fala tudo pra mim, mas não fala nada pra ele. Mas a gente não quer obedecer. E o lanche fica... Mas quando nós nos humilhamos, o marido, os filhos podem... E a esposa, a gente pode conviver e falar, vou deixar isso aqui mesmo, isso é uma bênção pra mim, te amo muito, é presente de Deus você. Porque Deus disse isso, queridos. Você precisa. Então veja na sua casa. Muitas vezes nós estamos distantes um do outro e nós queremos uma palavra revelada. Isso é uma palavra revelada. Quem já não passou essas encrencas dentro de casa? Se ele quiser, ele arrependa. Eu já cansei de me humilhar.
Se ele quiser, agora que ele venha, tá? Eu estou no conselho. Não, eu não vou falar, não pedir mais perdão. Minha filha, vai lá, eu não vou, não. Meu filho, tá vendo? Cansou de se humilhar, largou a cruz, largou Jesus, porque Jesus disse ser fiel até a morte e dar-te-ei uma fidelidade. E agora, penúltima coisa, o arqueiro precisa ser habilidoso. Habilidoso, Senhor. Cada filho, quando o pai fala assim, eu criei todos iguais, não sei porque esse menino sai igual a mãe. Criei todos iguais, mas tá aqui igualzinho a sogra. Esse é meu irmão quando era pequena. Mas Deus, Ele tem um filme na sua vida. Ele traz alguém muito parecido com você. Né? Ele traz alguém com o mesmo jeito, com o mesmo orgulho, com o mesmo jeito. E pensa que a gente se dá bem, não dá não. Eu achava que antes, eu me pareço, a Beatriz, ela é a cara do Éder. Não é só a cara do Éder, porque é bem bonita, como ela diz, né? Só que ela tem o temperamento dele. Se tiver com raiva, ela fala. Se ela estiver tranquila, ela não vai falar mais nunca. Então, na hora da raiva, eu pensei que como os dois são parecidos, os dois iam se dar bem. Eu falei, meu amor, ela é parecida com você, então não é mais fácil você lidar com ela? Não é, não. Porque ele não tem paciência com ele, não tem paciência com ela. Então nós precisamos pedir habilidade, Senhor, compaixão. Senhor, esse menino parece comigo, Senhor. Eu não quero contar nada para ele não, porque se eu contar para ele, se eu contar para o pai dele, mas conta para Jesus, Senhor, eu estou vendo a minha história, a arrogância que eu agia com a minha mãe, a independência eu não quero, eu sei fazer, eu vou fazer. Eu não quero conselho, mas Deus fala, minha filha, ora para que ele não seja igual a você. Independente, duro. Deus não quer que você faça isso. Habilidade, o arqueiro precisa ser habilidoso. Acabou. O arqueiro precisa ser habilidoso, amor e compaixão. Confessar, pedir perdão, falar Senhor. Então vamos só lembrar para ver a última coisa. Os seus filhos precisam estar nas suas mãos. Não pode terceirizar. A responsabilidade, sim. Quando os nossos filhos estão na casa do Senhor, todos têm ensinamentos. Desde a criança até o mais experiente, amém? E isso até Jesus voltar ou a gente partir. Sempre precisa aprender. Mas nós precisamos ter um alvo, temor do Senhor. Mas agora quando a gente teme ao Senhor, nós vamos em Colossenses 3:21 diz, vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Pai, não irrite, não provoque o seu filho com a falta de exemplo, com a falta de testemunho. Não grita comigo! Não grita comigo. Eu sei gritar mais do que você. Quer medir força? Não mudou? Mas como você fala, não grite comigo nessa altura. Não bate no seu irmão, menino! Se você fizer isso de novo, eu estou reforçando o ensino. Senhor, como professora, querido, eu sou professora secular, né? Já fui diretora de escola, a gente orienta os professores a lidar com o menino com a mão para trás. Menino, faz favor de vir aqui. Guarda esse lápis. Porque nós somos humanos. A vontade é, guarda esse lápis. Não vai guardar, não? Agora tem uma palavra que nós precisamos mudar. Vamos mudar agora, meu irmão. Abençoado. Sai daqui. Sai da minha frente. Quando eu me acalmar, eu vou falar com você. Abençoado, sai daqui. Querido, não é abençoado. E o seu filho sabe que não está sendo abençoado. Mas eu tenho que falar, Senhor, ele é uma bênção. Tem misericórdia de mim. Vai para a parede, vai para o banheiro e fale como Ezequias, Senhor,
me acalma, Senhor. Me acalma, Senhor. Chora, rola, baba e fala, Senhor, me ajude a amar esse menino. Me ajuda, que ele saiba que eu amo. Eu não vou perder de vista. E eu tenho que disciplinar com calma. Diga assim, disciplinar sim. Disciplinar sim. Com raiva não. Com raiva não. Dá uma suspirada assim, ó. Sabe que eu aprendi isso com o pastor César Castelano, né? Ele faz assim. E eu ouvi um especialista, neurologista, ele disse que quando você quer falar muito, quando está com muita raiva, a gente fica emburrece. Olha pro lado. Você não achou ninguém emburrecido não, né? Quando a gente está com raiva, a gente emburrece, a gente não presta mais, a gente não sabe mais o que está falando. Emburrece. E quando a gente respira, a inteligência volta. Quando a gente respira, eu estou fazendo com que o neurônio de alguma forma se distraia. Então respira, minha filha. 1 vez, 2, 3, 4, 10, fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me acalma, Senhor. Me acalma, Senhor. Porque aí a mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não estou invocando uma força. Eu estou falando com uma pessoa que está dentro de mim, que está pronta para me acalmar. Está pronta para acionar todos os anjos possíveis para me segurar. Está disposto a colocar todos os anjos, como Davi pediu, Senhor, põe guarda na minha boca. E aqui a palavra de Deus diz, filhos são flechas, e a flecha precisa ser reta. A flecha precisa ser polida, ser reta, porque senão ela não vai alcançar. Nós precisamos dar o exemplo na bondade, na verdade, no arrependimento. Todos nós somos pecadores. A diferença nossa para alguém que está no mundo, que nós não vivemos na prática do pecado, amém? Amém. Quando nós pecamos, nós confessamos, falamos, Senhor, me perdoa. Eu acabei de pregar sobre isso, eu acabei de ouvir e eu falei e eu fiz. Mas, Senhor, me perdoa. Eu quero mudar de atitude. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. E a Bíblia diz que os filhos precisam estar na mão, convivência. Diga, eu preciso prestar mais atenção na minha casa. Se você tem 1, 2, 5, 6, 7, 10. Porque hoje, não é? Não importa quantos, nós precisamos apresentá-los diante de Deus. Cada um é diferente e precisa de você. Cada um precisa ser tocado. Cada um dos nossos filhos pequenos precisam ser disciplinados de uma maneira. Para um, a varadinha serve. Para o outro, é colocar ele sentado que ele fica desesperado. Para outro, isso não serve. Para outro, tire a televisão. Tire de brincar com o amiguinho. Cada um é diferente. E eu não estou criando boi. Eu estou criando ovelhas para Jesus. E as ovelhas são sensíveis. Você sabe disso, você também é? São sensíveis. Mas eu falei. Mas ela percebeu, ela sentiu diferente. É necessário que haja um alvo. É necessário. Você precisa ter o braço forte, mas está desanimado. É necessário ter habilidade. O amor de Deus é derramado em nossos corações. A flecha precisa ser reta. E ela precisa ver o exemplo. E o exemplo não começa na igreja. O exemplo começa em casa. E em casa precisa haver arrependimento. Diga assim, o que depender de mim. Que depender de mim. Eu quero. Eu quero. E vou lutar com Deus. Vou lutar com Deus. Porque eu quero ser Eu quero uma ser pessoa uma pessoa disposta disposta a arrepender, a arrepender, a pedir perdão, a pedir a perdão, reconciliar, a se humilhar. se humilhar. Ah, queridos, como nós precisamos, é fácil falar. Como nós precisamos, sinto muito, me desculpa. Uma palavra que não sai da nossa boca é assim, você tem razão. O marido cheio de Deus fala assim, esposa, você tem razão. E você não vai falar, sabia? Não, meu filho, você também, meu amor, você também. Desculpa o jeito que eu falei. Eu sei que eu tenho, né? Agora, uma mulher chegar para o homem e falar assim,
você tem razão. Você tem razão. O filho chegar para o pai, pai, o senhor tinha razão. O seu conselho, olha que coisa maravilhosa, é Deus. Deus convertendo a nossa casa. Mas agora eu quero ler cinco frases e eu quero que você escute uma canção. 5 frases. Diga assim, meus filhos são flechas. E eu estou de olho nele. E eu estou com as mãos nele. 5 coisas. 5 maneiras de afastar meu filho da igreja. Ou afastar seu marido, ou afastar um parente. Diante das menores dificuldades, tais como indisposição, chuva, frio, calor, vento, não vá aos cultos nem à escola bíblica. Falte mesmo à escola de líderes. Sua criança está vendo. Seu adolescente e seu jovem está vendo também. Com isso, seu filho vai crescer com a ideia de que participar das atividades da igreja não é assim tão necessário, porque eu passei mal domingo à noite. Mas segunda de manhã, puxarei. Domingo à noite estava chovendo, meu amor, nós vamos na igreja porque está chovendo. Mas segunda-feira, na moto, eu coloquei uma capa, coloquei um negócio, um outro calçado, um saco no pé e fui trabalhar, ó. Seu filho está vendo. Segunda coisa, quando eu estiver à mesa ou em reuniões de família, faça críticas ou comentários negativos sobre as orientações do pastor, como foi o louvor, os outros líderes da igreja, o irmão que fala do dízimo fala muito. E por que convida essas pessoas para pregar e fala tanto? Fale isso na mesa perto do seu filho adolescente. Fale isso perto das pessoas que você está trazendo na igreja. Terceira coisa, cuide para que seu filho cresça num lar que não seja diferente do outro. Mostre para o seu filho que um lar que é criado na igreja e um lar que é fora da igreja é a mesma coisa. Isso é mentira do diabo. Lar de crente é diferente do mundo. Não é porque, Senhor Jesus, muito obrigado por essa batata. Amém? Aqui a gente ora na hora da refeição. Isso não é prática. Gaste todo o seu tempo diante da televisão, diante da internet. Gaste todo o tempo que você estiver em casa, aconselhando os outros por telefone, conversando mesmo no Facebook. Eu estou dentro de casa. O que mais que eles querem? Eles não vêm conversar comigo, queridos. Os filhos não vêm conversar com a gente. Nós é que vamos conversar com eles. E os nossos filhos, eu vejo a minha filha. A gente conhece. Ela chega brava. Não deu tempo para eu conversar. À noite eu chego, vai para lá. Aí eu deito um pouquinho com ela. Passo a mão no cabelo, ela já arruma assim, que ela não quer que passe a mão no cabelo dela. Eu sento ali um pouco deito ali um pouco com ela e falo, filha, você está um pouco chateada. Não quero falar sobre isso não. Eu falei, eu sei que você está chateada. Mas posso orar com você? Pode. Aí vou lá, quer que fale alguém? Não quero falar, não fala nada não, você ora. Aí, não, se você não falar, não oro, não, vou lá, abraço, oro, vejo que caiu algumas lágrimas, vou pro meu quarto e falo, Senhor, é alguma coisa grave para ela. O Senhor conhece, cuida do coração dela. Enquanto ela dorme, cuida, vigia. No outro dia, Deus abençoe, foi para a escola, fez as coisas. À tarde ela falou assim, mãe, hoje eu quero falar. Mas eu criei isso desde pequena. Ela chegava da escola e eu falo, tudo bem? Como foi lá? Ela nunca falou nada. No outro dia, mais tarde, mãe, sabe o que aconteceu lá na escola? Eu quero saber, querido. Mas o filho está falando da namorada, aquela menina que você está se aproximando, cuidado, ela não é de Deus, né? Querido, a gente tem que falar para Deus que ela não é dele. Ainda, Senhor, cerca o meu filho, cerca a minha filha, não está vendo ainda não, mas não sou eu. Eu quero ouvir com quem ele está, quem são os seus amigos, orar, abençoar, ser bênção para ele. Em vez de separar parte dele para a leitura da Bíblia, oração e orar pelos seus filhos. Quinta coisa, comente à vontade, sem misericórdia, das vidas dos membros da igreja. Dos líderes, porque quando seu filho precisar, ele não vai procurar essas pessoas. Mas faça isso, incentive o seu filho a ser um cristão verdadeiro, querido. Incentive e fala, olha, hoje eu estou bravo com o irmão, mas eu não quero falar dele aqui não. Não vamos falar de ninguém da igreja não. Tenha isso como prática na sua casa. Mas eu queria agora fazer um convite para você. A Bíblia diz
em Mateus 11 e Mateus 9, que Jesus, ele curava, ele libertava, ele liberta e cura ainda hoje. Ele andava no meio do povo. E eu quero ser como Jesus, como mãe, você como pai. Ele andava no meio. Ninguém precisava falar, mas ele via o que estava dentro. Jesus não é mágico e ele não concorda com magia. Mas ele percebia a necessidade. Um homem e uma mulher, quando estão perto de Deus, vão perceber a necessidade. Necessidade de orar, necessidade de cercar, necessidade de passar mais tempo, se quebrantar. Mas o Senhor viu que os homens estavam aflitos e exaustos. O Senhor viu que aquele povo estava cansado e sobrecarregado. Minha irmã, meu irmão, queridos, meus filhos, Deus, Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que muitas vezes você já entregou, está baixando a guarda. Mas essa noite Ele fala que Ele quer que você arregace as mangas de novo. Ele quer que você fale, Senhor, eu vou, eu quero, eu preciso. Mas eu não tenho mais força, eu estou cansado. Eu já errei tanto que eu não sei por onde começar. Mas Ele fala, vem a mim, vem cá. Quem está cansado e sobrecarregado, filha, filho, criança, adolescente, jovem, se você não tem mais paciência com o seu pai, com a sua mãe, fala para Deus. Deus, Ele transforma. Ele tem me transformado numa mãe mais quebrantada. É fácil, não é? Mas Ele fala, vinde a mim, os estáis cansados e sobrecarregados. Enquanto você canta, enquanto você ouve essa música, enquanto você estiver ouvindo, se você quiser, você vai ficar de pé no seu lugar. Filhos são flechas. Você vai ouvir essa canção